A mulher convenceu Adão a comer daquele fruto. E quando Adão colocou na boca o fruto, ele percebeu que estava nu. Um olhou para o outro e se envergonharam. Correram, pegaram folhas de figueira e se taparam. E não fique pensando que Deus se apressou para ir mais cedo para o culto. Porque quem vai para o culto é Deus, tá? Quem vai para o culto é Deus, pastor. Não fique pensando que Deus, Ele foi mais cedo para o culto. Deus foi no mesmo horário, no crepúsculo. Só que quando Deus chega lá, cadê Adão e Eva? Não estavam lá para adorá-los. E pela primeira vez Deus gritou com Adão. Quando a gente erra, Ele grita, Ele usa o pastor para puxar a nossa orelha. E Deus gritou: Adão! Onde estás, Adão? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida e cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Repete após mim: perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Por favor, repete aí. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Você diz amém, toma o assento, muito obrigado. Só uma maneira de começarmos a falar sobre Deus, pois coisa alguma tem sido dita de tão significativa acerca de Deus, do que confessar que Deus é o mistério tremendo. Na verdade, o homem em seu estado atual de inteligência não tem podido dizer muito acerca de Deus, senão em sentido antropomórfico. Ou seja, a forma de pensamento que atribui características humanas a Deus. Em Gênesis 1, versículo de número 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem. Salmos 148, versículo de número 5, diz que Deus mandou e logo foram criadas todas as coisas. Em Isaías 42, versículo de número 5, diz que Deus criou os céus. Isaías 45, verso 7, diz que Deus formou a luz e criou as trevas. Em Amós 4,13, diz que Deus criou os ventos. Em Colossenses 1, verso 16, Paulo diz que porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Apocalipse 4, verso 11, diz que Deus criou tudo.
E em Apocalipse 10, versículo 6, diz que Deus criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Então Deus criou, em Apocalipse 10, verso 6, João diz que Deus criou céu, terra e mar e tudo que neles há. Então Deus criou tudo. Se Deus criou tudo, como de fato Deus criou tudo, antes de Deus criar tudo, Deus estava onde e com quem Deus estava? Boa pergunta, não? Deus estava na eternidade passada. Deus estava na eternidade passada e Cristo estava no seio do Pai. No livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 18, palavras do próprio Cristo: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Em Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, o apóstolo Paulo deixa claro para a igreja em Colossos que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifesto aos seus santos. Então Cristo estava em Deus, no seio do Pai, no período que a gente chama na teologia de período da pericorese, a dança da trindade. Mas Deus resolve criar. E primeiro Deus cria o reino invisível, ou seja, os anjos. Por que eu digo que Deus primeiramente criou os anjos, o reino invisível? Porque em Jó, capítulo de número 38, versos 3, 4, 5, 6 e 7, quando Deus resolve abordar alguns temas para Jó, a respeito do estabelecimento dos fundamentos da terra, Deus deixa claro que as estrelas lhe aplaudiam. Estrela aqui em Jó capítulo de número 38, são os anjos que estão aplaudindo a Deus pela obra da criação, ou estabelecimento dos fundamentos da terra. Na verdade a Bíblia fala muito acerca de anjos, principalmente no livro de Apocalipse, um livro que eu amo demais. Apocalipse 4, verso 6, tem anjos na base do trono de Deus. Isso fala da estrutura do trono, e são os 4 querubins, seres coatitas celestiais. Por que seres coatitas? Porque os coatitas, que eram filhos de Coate, eram aqueles que levavam a arca nos ombros. Assim também existem 4 querubins que carregam o trono de Deus nos seus ombros, porque o trono de Deus não é imóvel, o trono de Deus é móvel. E os querubins, já leu o Salmo de número 18, os querubins voam com o trono de Deus nas suas costas. Mas além dos querubins, Deus também criou os anjos que ficam em redor do trono. Apocalipse 5, verso 11. Em Apocalipse 8, verso 2, tem anjos com trombetas. Apocalipse 8, verso 3, tem um anjo que fica no altar do incenso que está diante do trono de Deus. Esse anjo, sem sombra de dúvidas, é o anjo Gabriel, o anjo das respostas das orações. Apocalipse capítulo 10 tem um anjo forte, vestido de uma nuvem, que está sobre a terra e o mar. Apocalipse 12, verso 7, fala do príncipe, o arcanjo Miguel. Em Apocalipse 14, verso 6, a Bíblia fala de anjos que voarão pelos céus, anunciando o evangelho eterno no período da tribulação. No 14, verso 8, tem um anjo que é o anunciador da queda de Babilônia. Em Apocalipse capítulo 14, verso 17, tem um anjo com uma foice na mão. Em 14, 18, tem um anjo com poder sobre o fogo. Em 15, verso 1 de Apocalipse, tem anjos com poder sobre pragas. Em Apocalipse 16, verso 5, tem um anjo das águas. Em Apocalipse 19, verso 17, tem um anjo que fica no sol. Na verdade tem anjos para tudo, inclusive tem anjos aqui nesta noite. Mas não estão aqui para ser adorado, estão aqui para observar a igreja adorar. Porque o único digno de adoração é Ele, o poderoso. Só que diante dos anjos que Deus criou, miríades e miríades e miríades de anjos, incontáveis anjos, dentro das suas respectivas categorias, Deus, Ele criou um ser, um anjo especial. É claro que a Bíblia não fala literalmente a respeito desse anjo, senão em 2 textos distintos. Isaías capítulo de número 14 e Ezequiel capítulo de número 28.
A verdade é que esse anjo, a gente o conhece como Lúcifer, mas na verdade é um erro de transliteração em Isaías capítulo 14, mas na verdade o nome dele é chamado entre os antigos de Chamael, aquele que atrai a Deus por sua beleza. É preciso que a gente entenda que Ezequiel capítulo de número 28 é um texto de dupla referência. Repete após mim, texto de dupla referência. O que é um texto de dupla referência? É quando o texto está falando de algo ou de alguém, mas ao mesmo tempo está falando de outro algo ou de outro alguém. E Ezequiel capítulo de número 28 é uma lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro era Etibaal II, e Tiro estava edificada sobre a chamada ilha sagrada. Daí o pensamento sobre-humano, pois esta ilha tinha grande prosperidade e beleza. É claro que quando você ler o texto, você percebe de forma fácil, sem nenhum tipo de esforço, que existem algumas características nesse texto que não podem ser atribuídas a humanos. Vamos lá? Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que é Etibaal II, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ora, não existe homem nascido perfeito depois de Adão. Essa palavra perfeito em hebraico significa iof. É algo que foi feito dentro de uma simetria, sem erros, dentro de uma perfeição. Por isso o texto está falando ao mesmo tempo de Tiro, ao mesmo tempo está falando desse ser que Deus criou. O versículo 13 diz: estavas no Éden. Ora, Etibaal II nunca esteve no Éden, jardim de Deus. O jardim de Deus aqui é o jardim das delícias inefáveis. E Ezequiel diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. É por esse texto aqui do versículo de número 13, que alguns teólogos defendem que quando Lúcifer foi criado, também foram criados os instrumentos de louvor e acoplados a ele. Coisa que eu não concordo, mas concordo que quando Deus o criou, também criou os instrumentos de louvor. Você já percebeu que a música, ela muda o ambiente? Você já percebeu isso? A música é extraordinária. A música foi criada para Deus. Quantas notas existem na escala musical? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Quantas notas? 7 notas. E 7 aponta para algo que é completo, algo que é para total, algo que é perfeito. Isso significa que o louvor, a adoração pertence somente a Deus. A música foi criada para Deus. Então esse negócio, tiro daqui, essa depravação dentro da letra. Crente não ouve esse tipo de música. Crente escuta músicas que adoram ao nome de Jesus. Olha o que o texto diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Lúcifer era um tipo de maestro de música no céu. E o céu não existe zumbis. São anjos que têm personalidade, porque Deus não criou robôs. E os céus existem santuários. E Lúcifer organizavam esses anjos para ir para o pátio da adoração, para prestar cultos a Deus. E à medida que ele prestava cultos a Deus, as pedras afogueadas se acendiam, identificando o perfeito louvor da maestria desse ser extraordinário que Deus criou. Só que Lúcifer começou a olhar para si mesmo, e ele começou a se achar perfeito, mais belo que os demais anjos. E sabe o que ele fez? O versículo 15 diz que ele era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Essa palavra, na multiplicação do teu comércio, em hebraico significa recugem, que é tráfico de influências. Lúcifer foi o primeiro traficante de influências. Ele traficou influências com os demais anjos.
Nós só vamos entender isso quando a gente ler Isaías capítulo de número 14. Até aqui estamos indo bem, digam amém. Amém. Vamos a Isaías capítulo 14, versos de número 11, 12, 13 e o versículo de número 14. Olha o que Isaías diz. A verdade é que o capítulo 14 é um contexto do capítulo 13. Esse capítulo de número 14, assim como o 13, é uma profecia de Isaías contra o rei de Babilônia. Um rei que vai viver 200 anos na sua frente, mas era um rei que teria as mesmas características de Lúcifer: orgulhoso, prepotente, arrogante. E no versículo 11 do capítulo 14, que é um texto também de dupla referência, já diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Olha os instrumentos outra vez aqui. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que é daqui, que é transliterado o nome Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. É claro que não era Lúcifer que debilitava as nações, mas era o rei de Babilônia. Mas o texto é de dupla referência. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Aqui está o pecado de Lúcifer. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Repete por 2 vezes após mim: semelhante ao Altíssimo. Mais uma vez. Quando Lúcifer diz eu subirei ao céu, ele está dizendo eu vou tirar o lugar de Deus. Quando ele diz eu exaltarei o meu trono acima das estrelas, que aqui são os anjos, ele estava dizendo que iria governar os anjos. Ele diz que se assentaria no monte da congregação, na banda dos lados do norte, e eu subirei acima das nuvens. Ele está dizendo eu estarei acima da glória de Deus e serei semelhante a Ele. É por conta desses pecados que Deus expulsa Lúcifer do céu, com 1/3 dos anjos que se rebelaram com ele. É claro que quando Deus expulsa Lúcifer do céu, Lúcifer não caiu na terra, como alguns teólogos defendem, e até alguns arqueólogos, e destruiu a terra, e que já existia dinossauro. Eu vou nessa contramão, porque eu sou assim, bem bíblico, bem dispositivo. Então Lúcifer, quando foi expulso, ele não caiu aqui na terra, a terra não foi destruída. E eu vou te provar na Bíblia que isso não aconteceu. Pastor, Lúcifer se estabeleceu aonde? Se estabeleceu no mesmo lugar que está até hoje, nas regiões celestiais. É claro que anjos de diversas categorias se rebelaram com ele, e ele se estabeleceu nas regiões celestiais, porque tudo isso aqui era água. Tudo era, vamos lá, tudo era água. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, esse no princípio aqui em hebraico é um tempo inimaginável, é um tempo matematicamente indecifrável. Isso é num princípio que a gente não sabe quando que foi que aconteceu, que Deus criou o céu e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu gosto do texto hebraico aqui, porque é Veruach Elohim Merahefet, que significa que o Espírito Santo veio e pairou. O verbo hebraico parou é Merahefet. Merahefet é um verbo que só pode ser atribuído a aves que põem ovos e depois chocam os ovos para nascer os filhotes. Você está me dizendo que o Espírito Santo é uma ave? Não. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma incubadora. Ele é o primeiro missionário que veio e pairou em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. E o Espírito Santo paira, porque ele é de movimento. Eu acho que é por isso que os crentes entram no mistério. Então ele paira em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação.
Lúcifer, que agora já não é mais Lúcifer, porque ele é o diabo, o acusador, está lá em cima nas regiões celestiais, sem entender nada do que está acontecendo, porque o Espírito Santo está pairado nessas questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Quando de forma repentina aparece o Pai, e quando o Pai aparece, ele aparece gritando. Deus apareceu gritando. Como assim, pastor? Deus apareceu gritando, e Deus grita: haja luz! E a luz emana dele. A luz existe, ó. É por isso que os antigos dizem que Deus é a Nertamide, a luz perpétua que nunca se apagará. E a Bíblia diz no versículo de número 4: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Versículo de número 6, eu disse que tudo aqui era água. E disse Deus: haja uma expansão no meio dos céus, das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus começa a separar águas de águas. Mas lembre-se que no versículo 1, Deus já havia criado os céus e a terra. Só que quando Deus criou a terra, pastor Vinícius, Deus pegou a terra e escondeu. Deus escondeu a terra. A terra não era visível, a terra estava escondida. E está escrito na sua Bíblia. Verso de número 7, fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. O versículo 9, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Deus, quando criou a terra, Deus pegou a terra e escondeu a terra dentro das águas. A terra só aparece quando Deus ordena que as águas se separem das águas e que apareça a porção seca. E assim foi. O versículo 10 diz: e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Só que Deus não trabalha com nada parado. Deus ordena a terra que produz. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente. E a terra começou a produzir. Não fique pensando que as árvores já nasceram com frutos. Tudo tem um princípio, tem um processo. As coisas não é da hora para outra. O reino de Deus não é o Burger King, não é o McDonald's, que você vai no drive-thru e chega lá, pede um hambúrguer e sai comendo. Tem princípio, ninguém se forma da hora para outra. Tem um processo. Quem está entendendo o que eu estou falando, digam glória para Jesus. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. Vocês sabem que existem mais estrelas na nossa galáxia do que areia na praia do mar. E Deus criou os dois grandes luminares, o sol e a lua. O sol é 330 mil vezes maior que a terra. E olha o que o texto diz: que após Deus criar, Deus os pôs na expansão dos céus. Você sabe o que significa isso? É que Deus criou o céu, e o sol e a lua, e Deus pegou o sol com uma mão e ele colocou o sol num lugar. Você já viu alguém que pega o sol com a mão? Você conhece algum Deus que pega o sol com a mão? E Deus pegou a lua e colocou a lua na órbita. A lua é a boia da terra. Você sabia? Você sabia que se a lua subir demais, a terra ela morre de seca? Se a lua baixar demais, a terra inunda de águas. A lua ela serve para sinais: cortar cabelo, plantar, colher. Ela oxigena os rios, os mares.
Sabia disso? A igreja, inclusive, é tida na Bíblia como uma lua, não é como estrela. Na igreja não tem estrela. Na igreja não tem estrela. Estrela tem luz própria, gases. A lua não, a lua só alumia por causa do sol. A igreja só. E outra, a ordem de Deus é que a lua alumie de noite, porque ela precisa da luz do sol para alumiar. A igreja precisa da luz de Cristo, que é o sol da justiça. E detalhe, deixa eu perguntar nesta noite aqui: quantos aqui brilham por Jesus Cristo de Nazaré? Levante uma das mãos, por gentileza. Levanta uma das mãos, aponta um dedo de profeta, pelo menos para 20 pessoas aí, e diz: você tem que acender essa luz. E foi a tarde, amanhã, o dia 4, e disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, mamíferos que Ele mesmo deu o nome, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai. A palavra de hoje é frutificai, hein? Multiplicai. É que esse ambiente aqui não vai caber para vocês, né? Multiplique. E multiplicai-vos e enchei até as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã no dia 5º. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Eu preciso parar aqui um pouco para explicar a vocês. Bestas feras da terra. As bestas feras aqui é aquilo que a gente conhece como dinossauros. Dinossauro é um nome científico que existe de 300 anos para cá, que significa terríveis répteis. O nome deles, biblicamente falando, são dinossauros. E alguém pergunta: pastor, como era que o Tiranossauro Rex vivia com Adão? É que naquela época, no tempo de Adão, tanto os animais como o homem eram herbívoros. Está escrito na sua Bíblia. Teve gente até que coçou a cabeça quando eu disse. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 29. Olha o que o texto diz: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, para vocês comer. Agora o 30, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi, tudo era herbívoro. O homem se relacionava com os animais. Pastor, mas quando foi que os dinossauros morreram? No dilúvio, sem sombra de dúvidas. Ah, pastor, mas o teste do carbono, do C14, diz que esses animais foram criados e viveram há milhões de anos atrás. Primeiro, cientificamente já foi provado que a Terra não é velha, a Terra é jovem, tá? Segundo, eles sim foram criados em Gênesis 1, não existiram antes, porque a terra estava dentro das águas. Isso é bíblico. Se você não crê que está escrito aqui, creia pelo menos pela fé, tá? E eles morreram no dilúvio por quê? Porque quando Deus diz a Noé que 2 de cada animal ia até Noé, não foi Noé atrás das aves, dos répteis, dos animais. Deus disse assim: 2 de cada um virão a ti. E as bestas feras não foram até Noé. As bestas feras não foram. Pastor, mas o teste do carbono diz que eles viveram há milhões de anos. Aí eu pergunto para você: quando que a terra foi criada? Num tempo inimaginável. Tudo que vive na água, Deus usou como matéria-prima a água para criar o que vive na água. Tudo que vive na terra, Deus usou como matéria-prima para criar o que vive na terra. Então as bestas feras que vivem na terra, Deus usou como matéria-prima a terra.
Eu vou esperar você pensar. A mensagem é para pensar. É antropologia, é ciência, é arqueologia. Capítulo de número 1, versículo de número 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Cristo estava na criação. O Espírito Santo dava vida à criação. O verbo é Cristo que sai da boca do Pai. Enarcherologos kai prostonteon, kai rologos tel. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o texto diz que todas as coisas foram criadas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo? Cristo, que estava no seio do Pai. Quando Deus falava, haja! Cristo saía como verbo e criava, e o Espírito Santo dava vida à criação. Aqui é o 6º dia, o versículo de número 26. Deus, ele precisa descer na terra, e Deus pega barro. Eu sei que você já pensou que Deus pegou, fez um boneco aleatório. Já viu até pregadores fazendo analogia com pessoas deitadas no chão e achando que Deus pegou assim, fez aquele bolo de terra e criou o homem. Não, Deus primeiro criou a estrutura do boneco. Deus não trabalha sem estrutura. Lembra de Ezequiel capítulo de número 37? Tem um ruído, tem um reboliço, depois tem osso no osso, depois tem nervo, depois tem carne, depois tem pele e depois tem espírito. Deus não trabalha sem estrutura. Deus trabalha com estrutura. Deus coloca primeiro os fundamentos. Deus não constrói o telhado primeiro, Ele constrói a alvenaria. E Deus construiu o homem, a estrutura do homem, o esqueleto do homem, preencheu com barro. O diabo está lá de cima olhando, não está entendendo nada que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo? Ele já criou esses seres nas águas, Ele já criou esses seres na terra, Ele já criou astros, tem luz agora. Agora o que Ele está criando? O que Ele está criando com as suas próprias mãos? O versículo 26 diz que Deus gritou, façamos o homem, façamos o homem, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu até pedi que você repetisse por 2 vezes, mas você esqueceu. Você está tão empolgado pensando aí que você esqueceu. Qual foi um dos pecados de Lúcifer? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus faz o boneco que preenche esse esqueleto de barro, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem. E aquilo que tu queria ser, nananina não, Satanás, o homem será a minha semelhança. Olha para mim, você é a semelhança de Deus. Pega na mão de alguém, se você puder, pega na mão de alguém, chacoalha a mão de alguém e diga, você é a cara do Pai. Você é a cara do Pai. Você se parece com Deus. Você se parece com Deus. Pastor, mas eu sou amarelo como você. Você é a cara de Deus. Pastor, eu sou negro. Você é a cara de Deus. Pastor, eu sou branco. Você é a cara de Deus. Eu tenho um cabelo duro. Você é a cara de Deus. Eu sou alto. Você é a cara de Deus. Eu sou baixo. Você é a cara de Deus. Eu sou calvo. Pastor, eu sou gordinho. Você se parece com Jesus. Pastor, eu sou magro. Você se parece com Ele. Ele se ajusta à sua forma. Quem se parece com Deus aqui, levanta a mão. Deus não te... O diabo não te odeia porque você é rico. O diabo não te odeia porque você é pobre.
O diabo não te odeia porque você é uma pessoa indouta. Satanás te odeia porque você se parece com Deus. Você é a semelhança do Pai. Imagine Deus batendo no diabo. Quem pode celebrar o nome daquele que criou todas as coisas? Levante a mão, por favor. Fale alguma coisa que glorifique o seu nome. Fale alguma coisa que adore a sua santidade. Fale alguma palavra que possa magnificá-lo. Eu espero você adorar. Fale alguma coisa que possa adorá-lo. Na verdade, o criar aqui, pastor, é na mente. Depois é que Deus forma. O projeto de Deus não era um, eram dois. Deus criou o homem e a mulher na mente, mas primeiro Ele formou o homem. Deus primeiro Ele formou o homem. Versículo de número 27. E criou Deus o homem em sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. É que o projeto de Deus é dois. O homem é incompleto sem a mulher. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Pastor, se não bastasse Deus criar o homem, formar o homem do pó da terra, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus pegou o Éden. Preste atenção nisso. O Éden não é jardim do Éden. Não é jardim do Éden. Olha o que diz o versículo de número 8 do capítulo de número 2 de Gênesis. O Apocalipse está tão na minha cabeça, irmão. Olha o que está escrito. O que foi que Deus fez, pastor? Deus, Ele trouxe o Éden de lá para cá. Olha o que o texto diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. No Éden. Porque Deus trouxe o Éden de lá para cá. Como assim, pastor? Pergunto para vocês: onde estava a árvore da vida? No Éden. A Bíblia fala 6 vezes sobre a árvore da vida. 3 em Gênesis e 3 no livro de Apocalipse. Sempre com uma proposição da árvore ou a árvore da vida. Essa árvore estava no Éden. E lembre-se que um rio saía do Éden, que se transformava em 4 braços. Lembram disso? E era através desse rio que Deus se comunicava. Deus achava que Adão não podia ser criado e permanecer sozinho. Aí o que Deus fez? Deus disse assim: Adão, o meu projeto não é você só. Aí Deus pegou e pá, matou Adão. Ah, pastor, Deus não matou. Então tá bom. Deus fez Adão dormir. Adão dormiu 3 dias. Como assim, pastor Deus? Você está louco, pastor? Esse primeiro Adão, lembra que Cristo morreu na cruz, ficou 3 dias morto? Cristo precisou morrer para dele nascer a igreja. Irmãos, o homem é a coisa mais fácil, entendeu? Mas a mulher deu trabalho até para Deus criar. 3 dias. Você já reparou? O homem vai lá. Hoje eu esqueci gravata, o sapato. Eu tô parecendo aqueles playboyzinhos aqui andando no altar. A mulher não. É 3 horas para se arrumar. A mulher assim, quando Adão acorda daquele sono, Eva estava ao seu lado. Deus disse assim: eu far-lhe-ei uma disjuntora. A disjuntora, para que esteja como que diante de ti. É uma auxiliadora oposta a ele. A mulher é oposta a nós. Não no sentido de ser a nossa inimiga adversária, mas com visão diferente. A mulher enxerga muito, vê muito, fala muito também, né? Vá numa festa, vá num ambiente. Se tiver 100 pessoas, eu consigo enxergar 30. Minha mulher consegue enxergar 80. Você viu fulano? Não vi. A mulher é extraordinária. O forte da sua casa, pastor, não é o senhor. O forte da sua casa é a mulher. Como assim, pastor? É que você, homem, é barro, a sua mulher é osso.
Nenhum homem aqui suporta o que a mulher suporta. Nenhum homem aqui conseguiria menstruar uma vez por mês, carregar um filho no bucho 9 meses, ficar enjoada, dor de cabeça. Uma dor de cabeça já derruba você, você não quer nem ir trabalhar. A mulher está com um filho pequeno, está com outro no bucho, está enjoada, briga com o marido, fala no celular, arruma a casa, faz comida, vai no shopping, dirige. Ninguém pode com a mulher não, a mulher é tremenda. Cadê as mulheres dessa igreja? As mulheres são finas, são delicadas, são mais cheirosas, não é? O homem já é bruto, já é cavalo. A mulher é mais decente. Características sexuais secundárias. As mulheres são diferentes. É impossível viver sem a mulher, não é? Ó, aquele irmão está animado, hein? Na verdade, o homem serve a mulher. Quando a Bíblia fala que o homem é roche, cabeça, não significa que ele é o mandão. Porque na verdade quem manda mesmo é a mulher. O homem, pastor, ele é a proteção. A mulher é a estrutura. A mulher é a estrutura. A Bíblia diz que a mulher é a coluna, pastor. A coluna é quem sustenta esse prédio, essa casa de oração. A mulher é a coluna, o peso está sobre a mulher. O homem só é a proteção da casa. Você é o telhado. Você é o telhado da sua casa. Você é a proteção da sua casa. Eu sou casado, modéstia à parte, com uma mulher muito bonita, sabe? Muito bonita. E esses dias tinha um cara mandando mensagem no Instagram, no direct. Você é linda. Coraçãozinho, sabe? Aquela carinha, emoji, né? Com carinha de coração. Aí minha esposa disse assim: amor, veja quem é que tá mandando mensagem pra mim. Quando eu fui lá, era um atrevido. Aí eu fui lá, mandei aquele emoji do Satanás. Mandei a faca, o caixão e o buraco. Aí ele gritou: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu mandei um áudio: eu vou comer seu coração com farinha. O homem protege, porque o homem é telhado, a mulher é estrutura. Cadê os varões aqui? Levante a mão os varões. Irmão, não tem esse negócio não. É homem e mulher, é macho e fêmea, é família. Ninguém nasceu aqui se não for de família, de homem e de mulher. Não tem. E Adão, pastor, eu termino agora. Adão e Eva viviam no jardim de Deus, o jardim das delícias inefáveis. Todo crepúsculo, pastor, todo pôr do sol, Deus aparecia pelas águas, porque a forma mais próxima de Deus é água. Tu sabia disso? Explique água. Viva sem ela. É simples e complexa ao mesmo tempo. Toda viração do dia aparecia Deus pelas águas. Só em Deus chegar, Adão dizia: o pai está on. Quando Deus chegava, Adão sentia que Deus tinha chegado, pastor Vinícius. Deus chegou. Deus chegou. Vamos adorá-lo. Era um relacionamento, porque Deus se relaciona com o homem. Deus se relaciona com pessoas santas. E o diabo irado com aquilo, sabe? Começou a arquitetar um projeto de retirar o homem desse jardim de delícias inefáveis. E a serpente, que era astuta, começou a conversar com Eva, uma espécie de sessão espírita, usando técnicas de deturpação, como existe hoje na teologia. Foi assim que Deus disse: sim, mas não é assim não, vai ser assim, é dessa forma. E a mulher gosta muito de ouvir. Não dê ouvidos a pessoas que prejudicam você. Se você está tendo contato com pessoas que vai te tirar da presença de Deus, corta hoje, bloqueia hoje.
Faça isso na sua vida em nome de Jesus, porque vai ser ruim para a sua vida. Afaste pessoas tóxicas da sua vida, você vai se decepcionar. Afaste pessoas que vai te arrancar da presença de Deus. Dá um bloco hoje à noite ao sair daqui. Já vai no celular dando um bloco para esse tipo de gente. Afasta da tua vida. Não se apaixone, não dê o seu coração a pessoas erradas que vai destruir a sua vida e a sua comunhão com Deus, que é valiosa. Você precisa chegar aqui, chegar no seu trabalho, estar dirigindo e Deus está presente, você sentir a presença dele. Levante uma das mãos, por gentileza, eu termino aqui agora. Aponta um dedo pelo menos para duas pessoas. Diz: cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você dá ouvidos. Não vá pedir conselhos a pessoas fora da sua igreja. Vá ao seu pastor. Obedeça ao seu pastor, porque senão você vai se arrebentar. O seu pastor vai te ajudar. Se precisa de bálsamo, tem bálsamo. Se precisar de correção, tem vara. Se precisar de luz, ele tem azeite. Até o dia que tem uma graça, a graça está presente aqui, por favor, diga alguma coisa que possa glorificá-lo. O diabo disse: eu vou arrancar você da presença. E começou as sessões. Não deu ouvido. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: não dá ouvidos a quem vai te arrancar da presença de Deus. Até um dia que Eva pega do fruto. Gente, tem um rapazinho maluco na internet dizendo que Eva se relacionou intimamente com a serpente. Não existe isso, gente. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal era um fruto, não é relação íntima. Eva, quando comeu do fruto, nada aconteceu. E ela foi lá e disse: Adão, eu comi, Deus mentiu para nós, nada me aconteceu. E Adão se esqueceu que o governo estava com ele. O governo está com o homem. E isso não é machismo, é projeto de Deus. E Adão ficou olhando para Eva, e Eva, como a mulher convence, irmão. A mulher convence. Nós temos provas de sobra na Bíblia. Jezabel convenceu Acabe a matar Nabote. Dalila convenceu Sansão, até que ele contou o seu segredo e ela cortou as tranças. As tranças dos cabelos de Sansão, que eram 7 tranças, representavam obediência a Deus. A mulher convenceu Adão a comer daquele fruto, e quando Adão colocou na boca o fruto, ele percebeu que estava nu. Um olhou para o outro e se envergonharam. Correram, pegaram folhas de figueira e se taparam. E não fique pensando que Deus se apressou para ir mais cedo para o culto, porque quem vai para o culto é Deus, tá? Quem vai para o culto é Deus, pastor. Não fique pensando que Deus, ele foi mais cedo para o culto. Deus foi no mesmo horário, no crepúsculo. Só que quando Deus chega lá, cadê Adão e Eva? Não estavam lá para adorá-los. E pela primeira vez Deus gritou com Adão. Quando a gente erra, ele grita, ele usa o pastor para puxar a nossa orelha. E Deus gritou: Adão, onde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas queria ouvir da boca de Adão. A pior coisa para a nossa vida é quando Deus começa a gritar com a gente. Porque quando Deus começa a gritar com a gente, é porque a gente não está sentindo mais sua presença. E é ruim quando Deus está no lugar e a gente não sente que Ele está no lugar. A gente não sente a sua presença no lugar.
Mas eu sei que nessa noite, nessa igreja, todo mundo que está presente aqui está sentindo que Deus está aqui. Se é verdade isso, por favor, fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Eu vou terminar a mensagem com você de pé. Onde está Adão? Onde está? Cadê o jovem que canta? Eu poderia estar. Pode cantar essa? Poderia? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém sente a presença do Espírito Santo aqui? Por favor, quem sente a presença do Espírito Santo? Quem sente a presença do Espírito Santo, fale alguma coisa que glorifique o nome de Jesus. Deus nessa noite não está gritando com você, Deus está se relacionando com você. Deus está se relacionando contigo. Onde está você? Cadê você? Eu tenho uma palavra aqui para perguntar para alguém. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem entre nós aqui se afastou da igreja? Levanta a mão. Quem se afastou da igreja? Pastor, me afastei. Estou afastado da igreja. Me decepcionei. Pastor, eu caí. Pastor, eu me entristeci. Alguém entre nós, por favor, levante uma das mãos assim, só para que eu possa te ver. Alguém entre nós que se afastou da igreja, por favor, levante uma das mãos. Não tem ninguém. Eu só preguei para crente aqui hoje. Só crente. Só tem. Aqui, ó, o Espírito Santo está te chamando de volta. Onde estás? Ele sabe onde você está, mas está te convidando, porque tem um sacrifício que foi feito por você. Lá em Adão, Deus ia fazer, porque Deus matou um cordeiro para tirar a pele do cordeiro para vestir Adão. Deus não quer você nua espiritualmente, Deus quer você vestida. Sai do teu lugar, vem aqui à frente para eu orar por ti. Está vindo ela ali voltando para Jesus. Veja se tem alguém na sua direita, na sua esquerda. Pastor, eu nunca fui da igreja, eu nunca fui crente. Tem alguém assim entre nós, por favor? Você nunca foi da igreja? Vem dar sua vida para Cristo, ter uma experiência com Jesus. Venha sentir essa presença. Se quiser vir, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, enquanto ele canta, você traz essa pessoa, se disponibilize em trazê-la aqui, trazê-lo aqui. Aleluia. Tem mais alguém, por favor, levante uma das mãos.